Você abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Vamos ler alguns versículos. Aleluia. Esperamos que todos estejam bem. Os irmãos que estão na sua casa, online, nesta live, o Senhor te abençoe. Muito obrigada por vocês estarem aí conosco. Sejam todos bem-vindos e seremos grandemente abençoados pelo poder da palavra pregada. Diz assim a palavra de Deus. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 15h. Estava sentado, levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam para ele e então disse Pedro: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, o ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E deu um salto e pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele mesmo, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Vamos orar, irmãos. Querido Espírito Santo, a tua palavra, ela é a verdade. Senhor, não foi homens que nos revelou isso, mas o teu Espírito, Senhor, testifica no nosso espírito que a tua palavra é a verdade. E a verdade que liberta, a verdade que transforma e que abençoa. Então é nesta verdade que nós oramos. Nos abençoe, no nome precioso e bendito de Jesus. Amém e amém. Por gentileza, queiram sentar-se. Glória a Deus. Nós estamos bastante alegres com Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Se a gente disser assim, que é fácil, não é fácil. Porque cada um de nós temos a nossa individualidade. Quando Deus olha para nós, irmãos, sejamos, todos bem-vindos nesta noite de quarta-feira. Eu quero falar algo bem objetivo e quero orar por algumas coisas específicas nesta noite. E eu quero dizer algo aqui, que quando o pastor pegou a palavra e falou a respeito do Dr. David Po-Yang Cho, que ele faleceu, quando eu soube da notícia, eu fiquei muito triste, mas fiquei mesmo, que o pastor doutor tinha ido embora, um grande escritor, um grande ganhador de almas, um grande estrategista, um canal de bênção. Mas eu fiquei triste, mas não quis ser chata, não quis ficar chateando ninguém com a minha insatisfação. Quando o pastor chegou hoje, ele olhou e disse assim para mim, falou assim, olha, ele nem imagina, ele não sabia do que estava na minha mente e no meu coração. Ele disse assim, não fica triste, ele disse assim, toda vez que Deus leva um homem deste nível embora, Ele vai levantar outro. Irmãos, eu fiquei tão triste na hora que ele falou isso, eu fiquei feliz pela palavra bem colocada, mas fiquei triste que eu tinha me esquecido. E isso, talvez, vocês não, porque vocês são outro nível. Mas, às vezes, nós somos tentados a esquecer de quem é o Deus que nós estamos falando. O Senhor que nós estamos servindo. O Senhor que é o dono do ouro e da prata. O Senhor que conhece todas as coisas. Por exemplo, a Leandra,
quando ela testemunhou que o nenê caiu. Irmãos, ainda bem que não fui eu que li o testemunho, não eu que ia cair aqui. A hora que o pastor leu o testemunho, meu coração gelou. Porque nós estamos com um nenê novo lá em casa ainda. E a gente fica em cima, ficou em cima até, né, um tempão para todo cuidado. Mas você viu o que ela fez? Você viu o que a mãe fez? Ela poderia ter saído gritando para as ruas. Meu nenê caiu, não tá respirando, não está chorando, o que eu faço? O que ela fez, irmãos? Ela ungiu as mãos. Ela untou as mãos. Eu não acredito que ela pôs uma gota. Ela lambuzou essa mão de óleo e colocou sobre essa criança. E essa criança está aqui, apresentada no domingo retrasado e hoje aqui nos braços da mãe. Isso não é glória a Deus? Mas por que isso acontece? Porque é a palavra sendo pregada. Olha a importância, irmãos, de nós nos reunirmos na presença de Deus. Olha a importância da gente, como igreja, estarmos juntos, presencial e online. Nesse período que nós enfrentamos, César, a pandemia. Meus irmãos, eu vi, lembra no início, o pastor vinha, ele e uma equipe, transmitir o culto para nós e nós em casa. Irmãos, eu lembro que teve um domingo à noite, que eu estava assistindo o culto, eu fiquei chorando. Eu fiquei chorando porque por um momento passou na minha mente a possibilidade da gente não poder voltar a se reunir mais. Então existem desafios diante de nós, que nós às vezes falamos, nós inocentemente, ou por falta de sensibilidade ou atenção, nós somos tentados a pensar que tem coisas que não vão mais acontecer. Mas todas as vezes que nós nos reunimos, seja no presencial e seja no online, durante todo o período, a igreja se mobilizou, se equipou, ela já vinha há anos transmitindo o culto, mas o valor era um. Quando a pandemia chegou, o valor dobrou. O valor era outro. Por exemplo, nós temos programa de rádio, nós temos programa de televisão, e às vezes a gente não fica enfatizando isso, mas está lá correndo. A igreja se mobilizou diante de uma visão e está correndo. Essa semana a Márcia entra num PET, uma moça reconhece. E a Márcia, o segredo não é a Márcia ter sido reconhecida. O segredo foi a moça dizendo, eu assisto o culto, e conta a situação. De repente essa moça está nos vendo hoje. Por exemplo, ontem eu fiz um atendimento de uma moça que nos assiste online há quase 3 anos. Ela já faz 2 anos que faz a campanha dos 12 dias, e o céu está aberto na vida dela. E eu olhando para ela, eu disse, meu Deus, mas como que pode? O que é esse poder mesmo? O que é esse evangelho? Irmãos, o evangelho de Jesus, ele é libertador, ele é transformador. E olha que lindo a gente se reunir presencial e online, parar um pouco. Parar de mexer com as panelas, para de mexer com a limpeza da casa, para de mexer com tudo e sentar aos pés do Senhor, como adoradores que nós somos. Nós temos tempo para trabalhar, nós temos tempo para estudar, nós temos tempo para ganhar dinheiro, para gastar dinheiro, mas a igreja ela tem tempo também para ficar aos pés do Senhor, recebendo instrução da palavra. Olha que palavra bonita é essa, irmãos. Parar para receber instrução da palavra. A fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. E você viu aqui no livro de Atos, um texto muito conhecido da igreja. Um homem paralítico, que era levado todos os dias à porta do templo chamada Formosa, e ali ele era colocado, posto ali, alguém o levava, por bondade, por misericórdia, por caridade, levava para que ele pudesse esmolar. Mas você já ouviu falar que tudo tem um tempo na vida da gente? Você já ouviu que a Bíblia fala no livro de Eclesiastes que debaixo do céu e em cima da terra há tempo e propósito para todas as coisas? Até para o dia mau tem o seu dia de término. Se você está sofrendo, se você está em uma cadeia, se você tem uma palavra de maldição na sua vida,
Se você tem um atraso na sua vida, que ninguém sabe, só você sabe. Parece que todo mundo está caminhando de vento em popa. E só você, se não está estagnado, está andando para trás. As coisas não estão acontecendo. Pastora, quando eu penso que vai acontecer, não vai acontecer. Até para esse dia, o Senhor tem uma palavra de vitória. Irmãos, o paralítico era levado ao templo para esmolar. Até o dia que entrou 2 cidadãos com uma função, com uma missão. E é a mesma missão que está em nós. No mês de agosto, eu fiquei envergonhada. Eu choro diante de Deus, peço perdão para Deus. Vamos ter batismo nas águas. E olha pastor, quanta gente nós temos? Quantas pessoas nós temos para batizar? Uma pessoa. Opa, o grande batismo. Diga assim comigo, uma pessoa. Quando o profeta Elias estava precisando que viesse chuva, ele mandava o moço ir olhar o céu, não mandava? E o moço foi 2, 3 vezes lá, e quando ele olhava, o profeta falava assim, tem nuvem? Ele olhava e falava assim, nada. Vai de novo. Ele olhava, passava um tempinho. Quando a gente tem pressa, quando a gente tem propósito, quando a gente tem objetivo, nós não temos tempo para ficar esperando. A gente quer que as pessoas se agilizam. E o profeta mandava o menino, vai ver se tem. Ele foi várias vezes. Quando ele vai, depois de um bom tempo, ele olha, ele vê o que, irmãos? Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Olha para a sua mão. Às vezes, irmãos, nós estamos querendo muita coisa, mas o que nós precisamos, nós já temos. Está aí, nas nossas mãos. E no mês de agosto, eu estava aqui num dos cultos de quarta-feira. E eu dizia, irmãos, do mesmo jeito que Geazi viu a nuvem do tamanho da mão de um homem, o Senhor vai mandar chuva aqui. Quando o moço vem e diz, Senhor, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem, o que o profeta faz? Manda preparar os cavalos, manda preparar a carruagem, porque vai vir chuva forte. Deus não faz coisas grandes de grandes coisas. Deus faz coisas enormes de pequenas coisas. E sabe o que ele diz? Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão ao monte, saia daqui e vai para lá. E isso não é palavra bonita, isso não é palavra motivadora, é a palavra de Deus, irmãos. É a palavra que age, é a palavra que está em movimento na nossa vida. E o pastor motivando, chamou os irmãos, vamos fazer festa nas águas, nós vamos pôr as piscinas aqui. Mas eu sou limitada demais. Falava, como que vai pôr piscina no púlpito? Se nós temos o batistério. Se você é igual eu, você está assim, mas olha, pastor, eu sou igualzinho. Como que vai fazer? Como que vai batizar? Eu falei, indo embora para casa, eu falei assim, por que a gente não faz batismo só no domingo? Ele falou, porque vai começar quarta. Eu falei, muito obrigado. Não foi verdade, bem? Valeu. Falei, por que a gente não mobiliza todo mundo, então, já que é festa nas águas, a gente faz um batismo só. Ele disse, não, o batismo vai começar quarta-feira, dia 25, vai ter quarta-feira, vai ter tarde da bênção, vai ter na sexta-feira, vai ter no sábado, vai ter nos domingos, e se precisar no meio da semana, as piscinas vão estar lá e vai ter batismo. Eu não gostei de ouvir. Nem tudo que a gente ouve, a gente gosta. E não adianta fazer bico. Não adianta pisar duro e sair. Não vou ir mais nessa igreja. Vai vir sim. Essa pastora aí está me provocando. Vai vir sim. Vai vir, porque o pastor disse assim, se tivesse uma igreja para frequentar. Oi, noivinha, você está boa? Cadê Maurício? Cadê Maurício, você? Já casou, foi lá para trás, né? Por que você está aí atrás? Mauri, brincadeira. Vocês estão bem? Foi tudo bem? O pastor falou que vocês estavam lindos, né? Amém, glória a Deus. Olha o que aconteceu, eles casaram dia 7 de setembro, olha que legal, no feriado. Olha o que acontece, irmãos. Olha o que acontece. Quando a gente não entende uma visão,
a gente tem a tendência, a gente querer colocar obstáculo. O que eu fiz? Eu falei, não, o pastor falou que vai ter festa nas águas, vai ter festa nas águas. O grupo de mulheres reuniu, não tem título, veio assim, ó, festa nas águas. Aí as irmãs não tem ninguém para batizar. E eu comecei a dar um nome, né, Cristiane? Falei, ó, aqui, não tem ninguém. Já começou, já tem 2 já. Nossa, tá bom demais. O pastor veio no culto de quarta-feira e disse assim, ó, eu desafio vocês ter 3 aqui, eu desafio. Irmãos, não desafia ninguém não. Olha para quem está perto de você e fala assim, ó, você não me subestime, por favor, hein? Fala isso para o seu irmão, não me subestime, porque eu sou um homem, eu sou uma mulher de fé. Olha o que aconteceu, as irmãs começaram a orar. Nós vamos ter culto. E o pastor mesmo aqui no culto. Irmãs, você pode se batizar em qual culto você quiser. Umas 3 irmãs lá. Nós queremos. Qual culto vocês querem? De quinta, com as mulheres. Achei o máximo. Por quê? Deus tratou comigo. Porque eu estava assim meio assim, mas Deus presenteou a gente com Ele. Porque Ele teve a iniciativa de fazer o convite. E às vezes nós temos acanhamento, às vezes nós temos vergonha de falar, temos vergonha de testemunhar, de contar. Mas ouça o que eu vou te dizer, não tenha vergonha de contar os feitos do Senhor. Sabe por quê? Porque quando a gente está precisando, a gente não tem vergonha de pedir, irmãos. Hoje, quando a gente estava cantando que nós temos um Deus que trabalha em nosso favor, estava falando do leão de Judá, eu estava ali quieta, mas eu tinha vontade de saltar. Falei, é verdade, Senhor. Quantas vezes eu já tive aqui nesse primeiro banco, querendo me prostrar, entrar debaixo do banco, porque eu estava precisando do milagre, eu estava buscando o milagre. Irmãos, e às vezes o milagre vem, a concretização vem, o segredo acontece, o sobrenatural acontece, e nós vamos esquecendo, nós vamos caindo no esquecimento. Mas como nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo é aquele que nos lembra, nos faz lembrar de todas as coisas, comece a trazer à sua memória o que o Senhor já fez para você. Se você prestar atenção, Davi, o rei Davi, então, ele já matou o leão, ele matou o urso, e ele estava sendo treinado para matar gigante. Quantas coisas o Senhor já fez na sua vida? Quantas vezes você já se deparou com situações que você disse assim, não vai virar isso aí não vai dar nada. E o Senhor veio, irmãos, de uma forma milagrosa, como se ninguém se explica, como se não explica. Irmãos, como é precioso a igreja ter um culto de sexta-feira para o culto no Espírito Santo. Como é precioso a igreja ter um tempo para ela não falar muito, mas para ela se render e buscar do alto. E o Senhor disse, se vocês me buscarem, vocês me acharão. Eu vou permitir que vocês me achem, e eu vou fazer maravilha no meio de vocês. O Senhor está dizendo para nós hoje, santifique a sua vida. Santifique, você que está em desobediência, diga para Deus que você não quer ser rebelde. Se você está em bebedeira, usando droga, com mentira, com pornografia, com prostituição, diga para Deus, ninguém sabe do que eu vivo, mas o Senhor que tudo sabe, o Senhor que tudo conhece, o Senhor está me assistindo, então eu quero ter uma chance. Eu sou um ouvinte da palavra, eu ouço o Evangelho, desde a minha meninice, desde a minha mocidade, eu tenho sido incomodado, eu tenho falta de paz, eu tenho falta de alegria, mas eu não estou conseguindo ter um encontro real com o Senhor, eu não estou conseguindo fazer uma aliança, e o Senhor te diz nesta noite, se você dar uma chance, se você me dá uma oportunidade, eu faço coisa nova na sua vida, eu apago o seu passado, e você tem o direito de escrever uma nova história. Orianda Labachei, escreva uma nova história. Orianda Labachei, escreva uma nova história.
quando no templo Formosa entra 2 homens, Pedro e João. O paralítico conhecia todo mundo ali. Ele disse: aqueles 2 são novos aqui. Era por volta das 3 da tarde. Ele disse: eu vou receber algo deles. Eu te pergunto nesta noite de quarta-feira, eu acredito que você não veio nesse culto só por vir. Qual é a expectativa que você tem de receber algo de Deus? Qual é a expectativa que você tem de receber renovo, de receber um ânimo novo, uma visão ampliada? Porque não há nada mais triste, irmãos, não enxergar, é não ter visão do que fazer, é os seus ouvidos estarem tapados, o seu coração endurecido. Mas se você veio para o culto do milagre na expectativa de receber uma palavra, naquele dia o paralítico estava na expectativa de receber uma esmola, e o que Deus tinha para ele era uma palavra de ordem, era uma palavra de cura, era uma palavra de mudança. Deus é Deus que faz coisas novas. Deus quer dar a nós a oportunidade de reescrever. Mas pastora, eu já vivo assim há tantos anos, não acredito que isso vai mudar. Então deixa a gente crer para você, dá uma chance, a igreja crê por você. Nós estamos num território de milagres. Quando o pastor está dizendo para a gente: passa aqui e profetiza, dá esses terrenos para a tua obra, dá esses terrenos para a tua obra. Nós já oramos antes, o Senhor já deu. Você acha que Ele não vai dar de novo? Vai, se é plano dEle, se o profeta está dizendo, nós estamos juntos acreditando. Creia no Senhor teu Deus e tereis paz. E creia nos seus profetas e prosperareis. O pastor disse uma vez aqui que toda a bênção do altar, ela iria para a nossa casa. E ele disse: toda vez que a igreja adquirir algo, toda vez que a igreja adquirir algo, nós iríamos adquirir. Se a gente achar que isso é uma palavra jogada, ela só vai ser uma palavra jogada. Mas se você acreditar que isso é uma palavra profética, amanhã, hoje ainda, você chega em casa e diz: estou querendo tanto um liquidificador de vidro, não aguento mais um liquidificador, não aguento mais um liquidificador que faz não. Aquele copo feio, embaçado, riscado. Eu quero aquele da Arno. Eu quero vermelho. Eu quero de vidro. Olha, estou dando a chance de falar para você como é que pede. É desse que eu quero. A hora que o comercial passa, eu falo: é esse que eu quero. Eu estou lá no quarto e eu grito assim, ó: é esse que eu quero. Ai, que lindo que ele é. E tem gente que está falando assim, não está falando nada. Mas eu sei que a primeira oportunidade que ele passar numa loja e ele vê meu vermelhinho lá, ele vê meu copo de vidro, ele vai chegar em casa com embrulho, e eu vou saltar de alegria. Eu vou saltar de alegria. É Deus falando. Fala, ó. Não, mas o altar comprou. Você falou que a bênção vai lá em casa. Nada de dormir em colchão que tem a marca do seu corpo. Troca seu colchão. Se a sua panela de pressão, você tem que bater ela toda vez que você vai usar, troca ela. Olha, a gente colocou na mão tomando posse. Se aquela panela de arroz sua está sem cabo, não faça arroz em panela sem cabo. A sua panela tem que ter um cabo bem lindo, para você acabar de fazer o arroz pôr na mesa. E a turma fala assim: nossa, mas esse arroz é bom. Não é que o arroz é bom, é que a panela ajuda. Tudo é uma apresentação. Polishop. Entra na Polishop e faz a festa. Pastora, você é boba? Se
Se o Dr. David Po-Yang Shu foi embora para a glória, ele deixou algumas lições para nós, de como fazer grupos pequenos, como ganhar almas. Eu aprendi muito com meu marido, pastor Edinho. Eu era menina, e eu sempre estive no primeiro banco, e o pastor falava sobre José do Egito. O pastor Antônio Carlos, Célia, o pastor falava sobre José do Egito. A hora que ele contava a história de José do Egito, um sonhador, ele chega na frente, ele fala assim: mas o único que pode transformar toda maldição em bênção é o Senhor. Eu era menina, mocinha de tudo, sentada ali no banco, e o pastor pregando isso. Eu acreditei tanto nisso, mas eu acreditei não só acreditei porque eu ouvi, eu acreditei no meu coração, no meu espírito, que o único que pode mudar a história de uma família é o Deus todo Criador. O pastor tem dito aqui que quem cria é que tem as normas, é que sabe o funcionamento. Eu quero dizer que o amor de Deus por nós, não desista. Hoje, na hora do louvor, a Bruna disse, na hora do cântico, lança sua rede. Ela disse: não desista. Quantas vezes, irmãos, a gente não fala para os outros, mas para nós dizemos todo dia: não aguento mais. Para mim chega. Para mim eu paro por aqui. Por quê? Por que você vai parar? Não é justo. Porque está faltando dinheiro? Porque está faltando recurso? Porque está faltando entendimento, está faltando bom senso, está faltando um bom diálogo, um acerto. Não, é nesse momento que a gente tem que olhar para o alto, irmãos. É nesse momento que um chefe de família não fala assim: eu vou abandonar essa família, eu vou viver minha vida. Não, não saia, fica na sua casa. Esposa, fica na sua casa. Pais, fique com seus filhos. Mas a senhora sabe quem são meus filhos? Eu sei que a Bíblia diz que eles são herança do Senhor, que eles são flechas na mão do valente. Não é nas nossas mãos, irmãos, é nas mãos do Senhor. Mas o meu filho é problemático, mas o meu filho dá trabalho, a minha filha dá trabalho. Eles dizem que não pediram para nascer, eles dizem isso numa fase. Mas quando a maturidade chegar, eles vão entender. Às vezes a gente não vai nem estar aqui para ouvir, mas eles vão entender que o pai e a mãe fez o melhor. E mesmo quando o pai e a mãe não deu o suporte, não é porque não queriam dar, é porque não tinham o que dar. Mas Deus, Ele não rejeita ninguém. O Senhor, Ele não despreza. Pastor Rafael, a Bíblia diz que Jesus fala assim: todo aquele que vinha após mim, eu não lançarei fora. Vamos para Jesus, vamos para o Senhor, leve para o Senhor. Eu tenho maldição, pastora, eu tenho maldição hereditária na minha vida, na minha família as pessoas morrem de doença. Isso não precisa continuar. Você está no culto do milagre, dá um passo de fé, diga para Deus: enfermidade, espírito de enfermidade, para agora. Você não vai mais matar minha família. Nós temos a unção de cura. Jeová Tessidikenu é o nome do Senhor, é o Senhor que cura. Deixa o Senhor curar a sua entranha. Ah, pastora, eu tenho uma maldição hereditária na minha vida financeira. Eu não tenho, pastora, eu não prospero, eu não vou. Quando eu penso que eu vou, eu não vou. Não é que você pensa que não vai, é porque você ainda não deu um passo de fé. Você tem que ouvir. O paralítico estava à porta do templo, precisando de uma esmola e esperando só uma esmola. Mas o Senhor olha o coração. E os sinais, irmãos, sabe que Jesus fala que os sinais acompanharão os que creem. E quando Pedro olha e diz assim: olhe bem para nós. Nós não temos ouro e nós não temos prata, mas o que nós temos, isso nós te damos, em nome de Jesus o Nazareno. Irmãos, olhe o poder do nome de Jesus. Não fale do nome de Jesus aleatoriamente. Fala do nome de Jesus diante de uma necessidade, diante daquilo que você precisa. Pedro diz assim: em o
nome de Jesus, o Nazareno, eu te digo, levanta e anda. Mas ele nunca tinha sido posto em pé. Ele tinha suas pernas, seus joelhos, pés atrofiados. Diz que Pedro e João o tomaram pela mão e o ajudaram a levantar. Não vai faltar mão para você. Não vai faltar. Se você precisar de ajuda, não vai faltar mão estendida para você. Você vai se levantar. Mas a palavra de ordem estava agora no espírito do paralítico. O paralítico começa a perceber que nas suas pernas mortas e atrofiadas começa a ter um aquecimento, começa a ter uma dormência, e ele não sabe andar. Ele pôs a pular. Se eu pudesse pular, eu pularia agora. Ele pôs a pular, e ele não ficou ali. Pedro e João saíram, entraram no templo, e o paralítico andou, foi atrás, pulando, e todos viram isso e ficaram maravilhados e pensavam: mas não é esse que fica na esmolando? É ele mesmo. E o que aconteceu? Ele recebeu uma palavra de ordem. Então os sinais é para os que creem. E eu te pergunto nesta noite: você acredita que o Senhor ainda é o mesmo? Eu creio. Quando eu vou falar de novo isso, algumas vezes na minha vida eu tive palavras que disse assim: não vai dar. Não é fácil ouvir isso. Não é fácil ouvir um diagnóstico, não vai dar. Você tem que ser muito equilibrado. Você tem que ser muito centrado. Você tem que ir para o lugar certo. Você tem que saber aonde você vai. Não fique só dependendo dos outros. Nós temos que depender de Deus, irmãos. A Bíblia fala no livro dos Salmos sobre a corça. A corça precisa das águas para refrescar os seus cascos, para ter força para correr. Mas ela precisa das águas, irmão Ivan, porque ela está cansada, suada. Ela passa pelas águas, o cheiro do suor para, e os predadores que querem caçar ela, que querem destruir ela, não conseguem achá-la. Sabe o que acontece com a gente, com a igreja? Sabe o que acontece com a igreja? Quando a igreja entra nas asas do Altíssimo, é o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará. Deus quer que você tenha descanso. Trabalhe, estude, se forme, lute, mas saiba que nós temos um lugar de segurança. Nós temos um lugar que nós podemos pegar as nossas armas e colocá-las no chão. E o Senhor diz: deixa eu afiar elas para você, porque a hora que você levantar, elas estão prontas para você guerrear de novo. Não desista. Não pare de profetizar. A minha sogra está aí. Eu conheci a minha sogra no auge da minha mocidade. Uma mulher forte, jovem, corajosa, diante de um monte de desafios. Eu e a Cristiane, que somos cunhadas e noras, a gente fala muito sobre isso. Ninguém vence a minha sogra num bom humor. Não seja mal-humorado. Não leve a vida a ferro e fogo. Não seja tinhoso. Não seja caprichoso. Não seja mimado. Porque naquilo que você está fazendo mimo, tem gente sacrificando a vida. E nós vimos a nossa sogra entregando a vida dela para cuidar dos seus filhos. Sabe qual foi o resultado, Adriana? Nenhum se perdeu. O diabo passou lá por perto, quis laçar um lá, mas não conseguiu não. Atormentou. Ele atormenta mesmo,
Satanás, ele atormenta, porque é a função dele. A função dele é tirar nossa paz, é tirar nossa alegria, tirar nosso contentamento. Mas Jesus fala assim, que Ele é o bem maior. O Evangelho de João diz que o bom pastor é aquele que dá vida pelas suas ovelhas. Não aguento isso. O meu sogro tomava umas birita boa, ficava sempre altinho, trabalhador. Você conhece isso? Todo mundo teve na sua família, a maioria ou alguns, que tomavam umas birita, mas era um homem íntegro, um marido de uma só mulher. Olha, irmãos, que bonito isso. Nunca teve ninguém que a gente soube, né? Oxe. Se teve, foi queimado, né? Se teve, foi tostado. Diabo sujo, ardiloso. Ele quer iludir a gente, quer engodar a gente, quer atrair os olhos da gente para aquilo que é proibido, quer colocar vontades e desejos que já foi levado na cruz. Ele quer escravizar a gente, mas nós estamos no culto do milagre, é noite de milagres. Meu sogro foi marido de uma só mulher, trabalhador, lutaram, venceram. E quando ele aceitou Jesus, o Senhor recolheu. E nós pensamos assim, agora a avó vai ficar triste, vai ficar triste. Que triste o quê? Ele cumpriu a missão dela. E aí está aí agora, linda e maravilhosa, abençoada, vendo seus filhos ganhar o melhor dessa terra. Isso é fruto. Lute, irmãos, trabalhe. Mas e se eu perder? A gente perde. E se eu ganhar? A gente ganha. A gente não constrói vida só ganhando. A gente não escreve história só sorrindo. A gente escreve história pagando preço. E hoje é noite do milagre. Eu desafio você a dizer: sacode a minha casa, me dá uma palavra de ordem, manda esse espírito do mal embora da minha vida. E que eu quero me levantar, eu quero fazer planos, eu quero sonhar, eu quero voltar a viver, eu quero voltar a ter alegria, eu vou voltar a namorar o meu marido, namorar minha esposa, eu vou cuidar dos meus filhos. Nós estamos num ambiente de milagres. É milagres. O Senhor faz milagres. Vamos orar. Vamos nos pôr de pé. Eu quero chamar o pastor para estar aqui comigo. Glória a Deus. O paralítico andou, irmãos. E nós cremos que Jesus é o mesmo. Tem todo o histórico da porta do templo, o templo chamado Formosa. Mas eu estou dizendo que o nome de Jesus é o mesmo. Quero orar por você. Aleluia. Como nós vamos orar? Pode orar com todo mundo junto? Quero orar. Aleluia. Quero convidar você que diz: pastora, em alguma palavra que você falou, eu me encaixo nela. Coloca a mão na altura do seu coração. Se você não está dormindo de noite, põe a mão no seu coração. Se você não tem tido alegria de comer e beber, você precisa resgatar isso. A gente precisa ter alegria de comer um prato de comida e tomar um copo de água. Aleluia. Nós temos que nos alegrar com as pequenas coisas. Aleluia. Deus é Deus que faz coisas novas todos os dias.